Olá, amados, graça e paz, louvado seja Deus. Mais um vídeo sobre a autoridade do crente. E como nós sabemos, o uso do nome traz uma grande responsabilidade. E eu tenho falado aqui, porque muitas pessoas não dão atenção a esse assunto, porque o uso do nome também traz perseguição. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os sofrimentos que acompanham aqueles que usam o nome de Jesus. Jesus fala em Mateus capítulo 10, versículo 22, algo muito forte que eu e você precisamos atentar. Ele diz assim: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha como é forte essa mensagem que Jesus está trazendo. Ele diz que por causa do nome dele, nós vamos ser odiados por todos. Por quê? Porque quando nós assumimos que somos de Jesus, nós vamos contra muitas coisas no mundo. Nós vamos contra o diabo, nós vamos contra o sistema. E isso traz ódio nas pessoas. Isso faz com que as pessoas não aceitem muitas vezes a nossa mensagem, que não aceitem muitas vezes o nosso estilo de vida, a forma como nós vivemos e nos comportamos. Muitas vezes elas nos criticam, muitas vezes elas falam mal de nós, não na nossa frente, mas por trás. E isso já era uma vacina de Jesus, dizendo aos discípulos que por causa do nome dele, eles seriam odiados, mas não deveriam recuar, não deveriam dar atenção a isso. Eu fico muito preocupado quando eu vejo um cristão que está satisfeito com a vida que está vivendo, que não é perseguido, que não é caluniado, que não é difamado, não por coisas erradas que nós fazemos, mas simplesmente por causa da fé que nós abraçamos. E a fé que nós abraçamos, ela requer um posicionamento. E esse posicionamento muitas vezes vai contrário àquilo que o mundo tem como valores, aquilo que o mundo tem como verdades transitórias, valores distorcidos. E nós precisamos entender que por causa do nome de Jesus nós iremos sofrer. Outros tentarão nos impedir de anunciar o nome de Jesus. Foi assim com os apóstolos. Eles sofreram, eles tinham que fugir de cidade a cidade, de lugar para lugar, porque quando eles começavam a pregar e as pessoas começavam a receber os outros, cheios de inveja, os perseguiam, os prendiam, os matavam. Aqui em Atos capítulo 4, versículo 17, os principais sacerdotes judeus, eles se reúnem e diz assim: mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome, a quem quer que seja. E chamando-os, Pedro e João ordenaram que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Olha, qual é aqui a resistência? Vocês não vão mais ensinar, vocês não vão mais falar em o nome de Jesus. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, se coloca diante daquelas autoridades. Pedro, que antes havia negado Jesus, não diante das autoridades, mas diante dos servos e das servas. Ele diz assim: mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Amados, e o que nós temos visto e o que nós temos ouvido da parte de Deus é algo tremendo. Essa série, Autoridade do Crente, já foram 29 vídeos gravados. São coisas tremendas. Mas não é somente de milagres, não é somente de resultados. Esse nome também vai custar a nossa reputação. Esse nome vai custar também, muitas vezes, a nossa paz. Seremos odiados, seremos perseguidos, seremos afrontados por causa desse nome, assim como os apóstolos foram. Vamos sofrer afrontas, pessoas vão nos
tentar nos parar, e nós não podemos permitir isso. Em Atos capítulo 5, versículo 40, diz que, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-nos que não falassem em nome de Jesus. Assim os soltaram. Eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Olha, enquanto eles estavam pensando que estavam fazendo mal aos apóstolos, os apóstolos estavam se regozijando, eles estavam felizes, eles estavam alegres por terem sido afrontados, por terem sido chicoteados, açoitados por causa do nome de Jesus. E essa deve ser a minha atitude. A perseguição não deve nos fazer retroceder, não, mas a perseguição deve nos levar a avançar, a continuar, porque importa, irmãos, que o nome de Jesus seja anunciado a toda língua, a toda nação, a todo reino, a todo povo. Amém? O apóstolo, aqui em Atos capítulo 9, versículo 16, Deus falando a respeito do apóstolo Paulo, ele diz assim: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer por causa do meu nome. E às vezes, quando o sofrimento vem e bate à nossa porta, muitos de nós queremos desistir, muitos de nós queremos parar, mas não podemos desistir, não podemos parar, porque esse nome nos foi dado. Amém? E esse nome faz com que nós sejamos diferenciados. Seremos perseguidos? Seremos. Seremos afrontados? Seremos. Alguns serão presos? Serão. Mas importa que esse nome seja pregado. Amém? Pedro, escrevendo na sua carta, 1 Pedro capítulo 4, versículo 14, ele diz assim: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Olha, quando nos perseguem, quando nos injuriam, sobre nós repousa o Espírito da glória. Repousa o Espírito de Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Os apóstolos se alegraram, porque estavam sofrendo por causa do nome de Jesus. E hoje as pessoas, muitas vezes, por causa de um probleminha, elas estão querendo parar a obra, elas estão querendo entregar os cargos, estão querendo desistir, por causa de algo que se levantou, por causa de um problema que surgiu. Não faça isso. Continue firme, continue constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não será em vão. Amém? Então, não importa a injúria, não importa o sofrimento, não importa a afronta, ninguém pode nos impedir de irmos e anunciarmos o nome de Jesus a toda pessoa, a toda pessoa. Fomos chamados para isso. Os sofrimentos fazem parte da causa a qual nós abraçamos. Amém? Paulo, escrevendo aos Coríntios, da segunda carta, no capítulo 5, versículo 14, ele diz que Cristo morreu por todos, para que aqueles que vivem e creem nele não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por ele morreu, ou antes, que ressuscitou. Então, existe uma glória no sofrimento, existe uma glória na afronta, existe uma glória na perseguição. O Espírito de Deus repousa sobre nós e faz com que nós passemos aquele momento e avancemos para o próximo passo, para a próxima pessoa, para a próxima cidade, para o próximo lugar, com o desejo e com o intuito unicamente de glorificar o nome de Jesus através da nossa vida, através daquilo que anunciamos, através daquilo que pregamos, as boas novas do Evangelho. Se somos perseguidos porque estamos fazendo bem, bem-aventurado nós somos. Amém? Tema se você está sendo perseguido porque está fazendo mal, mas se é porque está fazendo bem, se sinta um bem-aventurado, se sinta um feliz, um realizado, e se alegre, que é por causa do nome de Jesus que estão te perseguindo, te afrontando, e muitas vezes até te injuriando. Amém? Então, fica com essa palavra. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho das notificações, comente o vídeo, curta, compartilhe com os seus amigos. Se você não assistiu os outros vídeos dessa série Autoridade do Crente, eu quero aconselhar você a voltar e a assistir. Amém?
vídeos em média de 10 minutos, um pouco menos, um pouco mais, mas que vão trazer para ti a bênção do conhecimento e a revelação da autoridade que você tem por ser um crente em Jesus Cristo. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.